Aê, palmas para você que acaba de chegar aqui para mais este Hora do Recreio, né? Aqui pela TV Osasco, pela Rede Com Brasil, claro, pelo nosso canal do YouTube Hora do Recreio com Oscar Pardini. E um dia muito feliz hoje, um dia muito especial, porque o programa vai ser todinho de uma pessoa muito querida, minha, sua, de todos nós, uma pessoa que é a própria história do humor na TV brasileira. Então, galera, eu cresci rindo com o pai dele, chorei escondido a partida do pai dele, porque eu era metalúrgico, aí eu fui para um cantinho assim para chorar, para ninguém me ver, que eu tinha vergonha. E aí eu comecei a acompanhar ele, né? Virei fã dele, o tempo passou, aí eu virei humorista, me convenceram que eu era engraçado e eu fui trabalhar com ele. Aí nesse tempo, ele já era meu ídolo, virou meu ídolo, se tornou meu amigo, olha aí. Meu fã, agora você imagina a minha emoção de ter ele aqui hoje, nesse meu tão modesto programa. E por tudo isso, então, me desculpem todos que já estiveram aqui e todos que vierem depois, mas ele vai ser definitivamente o mais importante de todos aqui, não é? Senhor Carlos Alberto de Nóbrega, bem-vindo! Obrigado. O importante é ter amigos igual a você, o importante é ter colegas que falam de mim, me ajudam no meu trabalho. Isso é que é importante. Tá bom. O resto é o resto. Então tá. Carlos Alberto, pergunta clichê do programa, como é a sua hora do recreio? Carlos Alberto, fora de cena, o seu momento de lazer. O sítio é o meu porto seguro. É lá que eu me escondo, né? Do mundo. Então lá eu esqueço realmente os problemas. É uma coisa assim, Pardini, impressionante. Eu chego lá, eu mudo. Se eu estou nervoso, eu fico calmo. Se eu estou triste, começo a ficar contente. Eu gosto muito da natureza. Muito legal. Eu sempre gostei muito de praia e de uns 20 anos para cá, quando eu comprei o sítio, desculpa, eu me apaixonei pelo sítio. Então, eu vou muito mais ao sítio do que à praia, muito mais. Muito legal. O silêncio faz bem, né? Eu costumo dizer, o barulho de silêncio, né, é uma necessidade, porque o mundo nos consome, né? Você que ama o trabalho, o Rony Fon disse, o pai do Rony Fon dizia uma coisa que eu achei muito sensata, né? Quando você ama o que você faz, a tendência é você não sair de férias, né? Porque você ama o trabalho, então você vai trabalhar sempre. Isso é um perigo para nós, né? Então, a gente tem que ser mesmo obrigado a parar, porque senão a gente não para. E esse amor pelo trabalho nos consome, nos faz muito mal. E o seu sonho de criança, Carlos, você já se via assim nessa vibe de televisão, seguindo os caminhos do seu pai Manuel de Nóbrega, pequenininho já ou não? Olha, Pardini, eu me lembro, assim, a minha primeira lembrança de infância era ver o meu pai escrevendo programas de rádio, isso que eu estou dizendo, eu nasci em 1936, isso foi mais ou menos em 1940, quando eu já tinha uns 4 anos de idade. Eu ficava vendo meu pai escrevendo numa máquina que eu não sabia o que era aquilo. E eu era apaixonado por aquele aparelho que ele usava. Então, eu aprendi primeiro a bater nas teclas do que escrever, realmente, com as mãos. Mas que eu ia ser escritor, redator, eu realmente... Eu achava que eu fosse ser engenheiro, estava me preparando para fazer engenharia. Mas aí a vida mudou. Mas eu sempre... como é que eu vou te contar? Eu era muito tímido. Eu era muito tímido, eu era gago. Mas é verdade. Quem diria? Mesmo, juro. Cara de pau agora. Né? Mas eu era muito tímido, eu tinha vergonha, assim, de ir na rádio, por exemplo. Eu gostava de ir na rádio ver meu pai, mas eu não gostava que me visse, ficava escondido, assim. Tinha, na época de rádio, né, para quem não sabe, tem sempre um vidro que separa o locutor e os artistas da técnica. E o programa era de auditório, eu não ficava na técnica, porque o público me via ali. Olha a minha vergonha. Só que a vida mudou, cara. Eu me apaixonei com 16 anos, eu comecei a escrever escondido dele.
Muito legal. Agora, Depois deixa eu te falar uma coisa, uma história muito bonita, Carlos Alberto. Eu não posso deixar de te perguntar isso, porque as coisas que marcam, que são bonitas, cara, eu faço questão de dividir com todo mundo, ainda mais você, que é ídolo do Brasil e também fora do Brasil, brasileiros fora do Brasil. Tem um momento muito lindo seu, e que eu aprendi participando de um momento. É assim, a gente está indo para o Brasil todo nesse programa, através de 6 canais de satélite, então, e também do YouTube, do nosso canal. E aí, você lembra, uma vez que nós fomos juntos a Campinas, num colecionador de automóveis antigos, para ver se ele tinha lá um carro que você queria resgatar, porque você ganhou do seu pai Manuel de Nóbrega, quando você fez um aniversário, ganhou de surpresa, e infelizmente não era aquele carro, mas a história é tão linda que eu queria que você dividisse com todos que estão assistindo a gente. É o seguinte, foi o primeiro, não, foi o segundo carro que meu pai teve. Quando nós viemos morar em São Paulo, eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro que ele comprou um Chevrolet 41. Mas depois ele vendeu, parou, ficou muito tempo sem carro, e eu já com 16 anos, 16 anos, ele comprou um Studebaker, em 1951. Studebaker. Um Studebaker, já nem existe mais. E esse carro foi o carro onde eu aprendi a dirigir. Eu morava na Avenida Pompeia, que começa ali perto do Campo do Palmeiras, ali embaixo, agora mudou tudo. E era uma ladeira, dava mais ou menos uns 1.500 metros, talvez um pouquinho mais, do começo da rua até a casa onde eu morava, com meu pai. Eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. E eu sempre gostei muito de carro. E então ele chegava ali, ele ia para bem perto da janela, eu me encostava nele, e eu ia dirigindo o carro até em casa, com a direção, e acelerava. Ele brecava e eu acelerava. Tal. E isso marcou muito. Por quê? Porque depois esse carro ficou algum tempo com a gente. Passou a ser o carro que a gente ia fazer show. Porque a gente fazia show em circo e alguém tinha que levar a gente. E o meu pai emprestava, ele muito generoso, ele emprestava o carro dele, o Studebaker 52, para a gente fazer o show no circo. E era uma coisa que eu aprendi a dirigir nesse carro. Entendeu? E quando eu fui fazer a minha prova de direção, com 18 anos de idade, escondido das pessoas do Detran, eu fui no carro do meu pai, deixei umas 2 quadras antes e fui fazer o exame de direção. Claro que eu passei e saí e tal, peguei o carro e botei para casa, que eu já dirigia. Só que eu dirigia escondido dele, ele não sabia. Ele tinha um amigo que ele tinha inteira confiança nesse amigo. Esse amigo de inteira confiança é que pediu o carro do meu pai para eu sair dirigindo. Eu saía com ele, uma coisa que... Então, esse carro marcou muito na minha vida. Aí eu fiquei sabendo, por intermédio do Sidney de Oliveira, que tinha um carro em Campinas que era do meu pai. Ele me mostrou a foto, eu disse, não é o carro do meu pai. Porque tinha 3 tipos de Studebaker. Um era o Champion, outro era o Commander, outro era o Range, não sei lá o quê. E o do meu pai era o Commander. E aquela fotografia que eu via era de um Studebaker que não era não era um Commander. Mas eu fui até Campinas e eu vi o carro e disse, não, realmente esse carro não é o carro. E o Beto, com muita vontade, né, deu, talvez de decepção, né, pelo seu carro. Mas o pai tem certeza? Pensa bem. Eu falei, Beto, você acha que eu vou me esquecer do primeiro carro que eu tive? Porque aquele carro acabou, estava no nome do meu pai, mas era eu quem usava. Vocês sabem, meu pai era muito... Sim. Muito, assim, querido por mim, né? Ele tinha loucura por mim. Eu por ele, até hoje. Até hoje eu tenho ainda uma grande saudade dele e da minha mãe. Porque
E ele, então, era eu que usava. Eu ia fazer faculdade em Santos, eu ia no carro. Ele pegava um táxi, ia para a rádio, eu ia até Santos fazer as minhas provas e voltava correndo para fazer o programa de rádio. Então, marcou muito. Muito legal. Infelizmente, não era. Era um outro carro. Muito legal. Agora, uma outra história muito marcante foi como o seu pai teve a ideia da Praça da Alegria, que depois se tornou a Praça é Nossa, né? Porque é legal como de uma coisa tão simples sai uma coisa tão consagrada. Foi de uma janela de hotel, não foi, Carlos? Foi. Ele tinha tirado férias e ele ia para Buenos Aires. E o Vitor Costa, que era o dono da Rádio Nacional, ele queria que meu pai fizesse um programa de televisão. Ele tinha comprado também a TV Paulista, que hoje é TV Globo. E meu pai disse, olha, Vitor, eu vou sair agora de férias, depois do Natal, e só volto na primeira semana de fevereiro. Deixa eu voltar, que eu te trago uma ideia. Eu vou pensar, e a gente... Não, eu preciso de agora, para fim do ano, que já está vendido. Então, o que aconteceu? O meu pai deixou 4 programas. Olha o nome do programa. UFE no ar, UFE no lar, que é União Fabril Exportadora. Imagina se isso é nome de programa de humor. E não era uma praça, era um barzão assim, e cada um de nós fez aquilo que a gente faz, que eu faço no banco, era o centro dos comediantes que entravam e faziam. Então a Hebe fez um, eu fiz um outro, tinha o quê? 21 anos. Eu fiz, e teve mais alguém que fez, que eu não me lembro, eu me lembro bem da Hebe. E foi um fracasso total. Foi horrível. Quando meu pai chegou, o Vitor foi falar com ele, mas não, ô Nobre, que coisa horrível. Eu já fiz aí, mas eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Eu estava na janela do hotel e via que tinha uma banca de jornal e tinha um camarada que ficava muito tempo na banca conversando com o jornaleiro e parece que ele conhecia todo mundo do bairro, que as pessoas paravam para comprar jornal, conversavam com ele. Aí surgiu a ideia. Como naquela época era tudo começo, né? Não dava para fazer um cenário de uma praça. Então era um telão desenhado atrás com umas árvores, né? E tinha um poste e 2 bancos gozados, eram 2 bancos. Um nunca foi usado. E meu pai ficava sentado, as pessoas entravam e saíam. E foi o ovo de Colombo, né? Porque o segredo do programa é o cenário. É. Porque onde existe uma praça, no passado, no presente e no futuro, sempre haverá alguém passando por ela. Sempre houve praça. Verdade. Desde que o mundo é mundo, não é verdade? E então entrou Manuel de Nóbrega, entrei eu, um dia, pode entrar, daqui a 20, 30 anos, alguém pode resolver sentar num banco de praça e vai fazer, porque a ideia, o segredo é a simplicidade. Como meu pai dizia, já que eu não posso fazer um caviar, eu vou oferecer um feijão com arroz bem feito. E você trabalhou anos comigo, você sabe o quanto eu exijo de perfeição, de cuidados naquele banquinho, naquele cenário. Você sabe que eu sou bem rígido, né? Mas sem nunca ser mal educado. Muito legal. Aliás, para falar em rigidez, eu acho o seguinte, Carlos Alberto, disciplinar um elenco, sabe, pô, não é fácil. É muita gente para controlar, olha, horário, tempo em cena, limites, tudo ao mesmo tempo, e saber exigir com coleguismo, quer dizer, sem colidir. E você faz isso com maestria. O seu pai, Manuel de Nóbrega, ele era assim como você, ou naquela época ele tinha mais que pegar no cangote da galera mesmo? Não, ele era tranquilo. Ele era muito nervoso, e meu pai era bem centralizado. Ele era, mas no programa, porque ele tinha assim uma força muito grande, ele era um líder, né? Meu pai era uma pessoa que era muito respeitada. E então, não me lembro, a Praça da Alegria durou 14 anos com ele.
Eu nunca vi uma vez ter uma alteração de voz, alguém faltar o respeito, chegar atrasado. Não me lembro. Quando eu vim fazer a Praça é Nossa, eu tive alguns problemas. Por quê? Porque só tinha cobra. Aí é duro. E é gente que já tinha começado até antes de mim. Não é? Então, eu tinha uma certa dificuldade em dirigir e chamar a atenção de um Walter Dávila, de um Golias, de um, entendeu? Pô, técnico novo num time de craque, né? Só tinha craque. Então, os próprios craques, por serem craques, não davam trabalho. Aí eu aprendi uma coisa. Eu fiz análise durante 10 anos e meio. Oxe. 10 anos e meio. E eu aprendi uma coisa que me ajudou muito. No dia que você dizer assim, quem manda aqui sou eu, é porque você sabe que você não manda. Então, por que eu não gritava, eu não fazia palavrão? Porque eu sabia que quem mandava era eu mesmo. Eu não dava satisfação, porque o Silvio me deu essa autoridade. Você trabalhou comigo, você sabe. Claro, nunca verdade. Ninguém deu palpite. Eu escalo, eu contrato quem eu quero, sai quem eu acho que tem que sair, sem consultar ninguém. Então, o que acontece? Eu aprendi a usar a minha força. Eu vou citar um exemplo, porque é uma das pessoas que eu mais adoro, que eu amo, é o Popertone. E você sabe o quanto o Popertone é teimoso. Eu sei. Ele é a própria teimosia. Eu amo. Ele tem um valor extraordinário. E eu adoro. Ele sabe disso, adoro ele. Só que ele é teimoso. Ele fazia o Cabrito Teves e queria cantar em castelhano, daquele jeito. Eu falei, pô, Petra, não canta que isso não tem graça. Não, porque você não faz. Chegava na hora, ele gravava. Não vou brigar com a pessoa que eu adoro. É claro. Não vou brigar com um profissional que eu tremendo respeito. No dia seguinte, eu ia editar, eu tirava. Por que eu vou brigar com ele Claro. se eu posso resolver o problema? Tá Aí certo? ele vai entender, né? Então, às vezes, surgia, eu cortava um... Ninguém gosta de ser cortado. Claro. Mas se eu tenho só 72 minutos de arte, eu tenho que fazer 72 minutos. Eu não posso botar um submarino dentro de uma piscina. Verdade. Certo? Eu tenho que fazer... E, às vezes, não dá para botar todo mundo. É verdade. Aí, no começo, às vezes as pessoas... por que meu quadro não foi? Eu falei, porque o quadro estava longo. Mas não dava para botar outro? Não. Como eu vi que a pessoa insistia, dizia, não dá, porque dos 15, o seu foi o menos engraçado. Só que eu não falava isso na frente de ninguém. Bom, você sabe das minhas reuniões. Claro, eu sei. Você participou de inúmeras. Essa semana aconteceu isso. Porque o artista é muito desconcentrado, né? Ele é muito oba-oba. Então, com esse negócio de pandemia, quando nós voltamos, parecia que estava voltando para um Réveillon, para uma festa, um Globo de Ouro. Né? Pô, e não é nada disso, porra. Claro. 1,5 metro de distância, tem um protocolo. E as pessoas começaram não é relaxar, porque bateu uma tristeza em todo mundo. Bateu. Mas bateu. antes disso, deixa eu contar coisas do passado. Quando eu sentia que a coisa estava degringolando um pouco, eu chamava todo mundo, levava lá, né, para o meu camarim, e conversava com eles. Eu conversava com eles. Eu procurava mostrar, com uma maneira educada, que é preciso que eles me deem motivo para eu defendê-los. Porque na hora que eles passam a não entrar no programa com má qualidade, por chegar atrasado, por não decorar, eu corto. Mas lá em cima, a diretoria assiste.
Sim, Então, claro. eles sabem quem trabalha, quem não trabalha. Eles não me dizem nada. Uhum. Nunca. Em 34 anos, nunca, nunca, nunca. Ninguém foi tomar satisfação comigo porque fiz isso. Então, o conversar da maneira que eu fazia, convencia. Porque eu falava, gente, vocês têm que entender, principalmente essa garotada, Verdade. principalmente essa garotada. Gente, vocês têm que entender, isso eu falei agora semana passada. Eu estou com 85 anos. Eu tive Covid. Eu já tomei as 2 vacinas, mas eu estou mal, porque eu estou há 14 meses sem trabalhar. Eu entrei numa deprê danada lá no sítio, tá? Eu chorava toda hora, desesperado para voltar. Então eu falei, se vocês não chegarem decorados, eu perco a minha segurança. Verdade. Então vocês estão prejudicando aquele que brigou por vocês voltarem. Porque pela emissora é muito mais barato botar reprise. Tá? Porque estava dando resultado, estava dando audiência também. Então eu lutei para voltar. Então eu quero que vocês me ajudem a ajudá-los. Uhum. Nesse tom de voz. Ontem eu gravei um programa, depois dessa conversa, todo mundo decorado, todo mundo na hora certa, ninguém ensaiou com papel na mão. Então, não precisa gritar. Você não precisa dizer que eu sou o chefe. Então você não é, né? É. E eles entendem isso. Mas posso... agora, fala. Eu posso dizer uma coisa? Isso daí ratifica o pensamento que eu tenho, que respeito não se impõe, se conquista. Não é? É isso, Claro. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, Ninguém é nomeado líder. É lógico. Você entendeu? se faz líder. Né? Claro. As pessoas te respeitam porque elas têm que reconhecer que você merece o respeito. Mas a turma é muito boa, Não, Nós estamos apanhando um pouco, tem gente nova. É. E eles tremem, né? Não, claro. Aquele banco pesa, né? Pesa muito, né, bicho? Ali é camisa de O seleção. outro, muito mais. O outro, aquele que ficar todo mundo junto de mim, nossa. Deixa eu perguntar para você uma coisa. E o Carlos Alberto Gourmet, existe? Você curte pilotar um forno ou fogão ou mais a Renata? Não. Eu gosto de fazer churrasco. É? Lá no sítio, praticamente todo sábado, quando eu estou lá, eu faço um churrasquinho, eu faço um frango muito bem feitinho. E gosto de uma carninha. Mas isso só quando tem mais gente comigo. Quando estou só eu e a Renata, não. Aí não faço. Tá. Aliás, eu quero contar uma coisa para vocês que estão assistindo aí. Presta atenção nisso aqui. Da mesma maneira que a praça entra na casa de vocês, tão festiva quanto ela entra na casa do chefão aí, do Carlos Alberto aí. Entendeu? Esse cara faz festas, ele convida o elenco todo, ele paga tudo. O problema é que quando você vai embora, você não quer ir embora. Porque parece que você está na sua casa. Só falta ele botar as camas lá em cima para o elenco todo dormir. Carlos Alberto, aí eu pergunto para você, isso também acontecia quando você trabalhava na Globo, na Record, na Tupi, na TV Rio? Não, né? Não. Era bem diferente. Por exemplo, na Record, na época da Família Trapo, a gente acabava a gravação na segunda-feira e ia todo mundo, eram 6, né? Nós íamos jantar e quem escolhia geralmente era o Zeloni, por ser um italiano, né? Ele sabia onde. Então a gente ia muito lá no Máximo, que já não existe mais, iam em outros lugares que o Zeloni ia. E às vezes a gente fazia em casa, na casa do próprio Zeloni. Ele gostava de fazer comida, mas era só Golias, a Renata Fronze, o Jô Soares, Ricardo Coutinho e a... Minha cabeça está ruim, rapaz. Esqueci o nome dela. Mas tudo bem, relaxa. Isso é o pró-Covid. Renata Fronze. Renata Fronze, que era mulher. E a Cidinha Campos. Cidinha Campos. E geralmente ia o Newton Travesso, às vezes ia, ou às vezes era o Manuel Carlos. Depende de quem estivesse dirigindo aquele dia o programa. Era muito gostoso. Agora, lá em casa, com
com esse clima que você viveu, é só mesmo no SBT. Olha, eu trabalhei, com todo o respeito a todos, eu trabalhei diretamente com o Silvio, com o Faustão, com o Gugu, todos eles faziam reuniões, todos recebiam muito bem, confraternizavam, mas não se compara. Porque assim, o pessoal, você chamava para ir na sua casa, era uma coisa, a gente se telefonava, que hora você vai? Você vai chegar? Que hora você vai embora? Tá, era comemorativo ir na sua casa, porque a gente sabia que ia chegar lá, aquela coisa toda, tá, meu. E o legal é que você é um do elenco. Parece que não, parece que você é o caseiro. Mas sou mesmo. Parece que você é o garçom. Você passa no meio da galera servindo um pedaço de pizza, né? Pô, bicho. Eu sou, querendo fazer um elogio para mim agora, eu sou o Gerson da seleção de 70, que dava as bolas, estava no meio campo levantando bola para os outros fazerem gol. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu e o Zé Américo fomos fazer um show, era noivado da filha do Antônio Hermílio de Moraes. Eu e o Zé Américo chegamos lá, o nosso carro era pior que o carro do manobrista. Então você tem uma ideia como é que é, né? A gente chegou lá, a gente não queria. Eu falei, vamos lá cortar grama, fala que não somos nós, os caras do show não vieram, porque a gente não tinha cara para começar o show. E o cara que contratou era o dono do Tamboré, nosso fã, né? Aí o cara dava o microfone, se o cara tava com vergonha de passar o microfone, imagina nós, né? Então assim, e você, nessas festas que você faz com a gente, eu não estou mais no elenco, mas que você fazia, e eu tive o prazer de conviver, cara, é uma coisa assim, essa humildade é uma coisa que você, não parece, tá? Eu precisava te dar os parabéns publicamente, entendeu? Porque... Mas sabe o que é, Pardini? É que vocês são a minha família. Eu sei. É por isso que é diferente. A minha família... que não moram na minha casa. É como receber os filhos, os netos aqui em casa. É gostoso de chegar no sítio e ver meus filhos, minhas netas lá brincando. A minha alegria com vocês é porque aquilo lá, a praça é uma família. Eu não me considero acima de nada, não, pelo contrário. Que se não fossem vocês, eu não estava sentado naquele banco, cara. Uhum. Vocês é que fazem, é que dão a cara a bater. Eu estou ali levantando bola. Mas eu sinto, olha, não é demagogia, não. Acho que eu fico mais feliz em receber os meus colegas do que eles virem aqui em casa. Porque é a maneira que eu tenho de trazê-los para a minha intimidade. Uhum. Então, para mim, agora, a minha tristeza é essa, 2 anos não dá para fazer isso. Quanto tempo eu não faço isso? Fica tranquilo que a hora que der também vai ter. Vai voltar. Vai ter gente no telhado, viu? Vai ter gente. Papai Noel vai chegar ao final do ano, não vai ter espaço para entrar na chaminé, tá bom? Carlos Alberto, a gente nós vamos fazer um intervalozinho aqui, mas a gente já volta com o Carlos Alberto, tá bom? Que o certo seria conversar com ele 1 ano, mas não dá, né? A gente só tem um programa. Mas daqui a pouquinho a gente volta com o Carlos, não sai daí. De repente você olha essas fotos assim, a Disney, a Universal, você deve estar pensando, não, eu nunca vou chegar aí, eu não tenho essa grana. Gente, viajar pela Sanfras Turismo custa muito menos do que você pode pensar. E você merece muito mais do que você pode avaliar. A vida é curta, ela passa muito rápido, você tem que aproveitar, você só vai levar as coisas que você viver. Então pensa bem, vai lá agora no Instagram, @sanfrasturismo, como está aqui embaixo, ó, viaje @sanfrasturismo. Esses lugares custam muito menos do que você pode imaginar, estão muito mais ao seu alcance do que você pode prever. @sanfrasturismo leva você com responsabilidade, com qualidade, com competência, tá legal? Os lugares do mundo estão dentro de você, vão ficar dentro de você a partir do momento que você puder visitá-los. Dedique o tempo a você, dedique a sua vida a você, dedique a sua qualidade de vida a você. Você merece, você pode. @sanfrasturismo. Pois é, bom, se você chegou agora no programa, infelizmente você deu azar, que perdeu já um papo delicioso com meu amigo Carlos Alberto de Nóbrega, mas você pode ir lá no canal do YouTube, Hora do Recreio com Oscar Pardini, e depois você pega, tá? Que agora eu vou conversar mais um pouquinho aqui com o meu mestre, né, Carlos Alberto. Você teve o privilégio de trabalhar bastante tempo com os Trapalhões. Aliás, eles também tiveram esse privilégio que você esteve lá. Você escreveu
atuou, mas você também dirigiu, né? Então eu te pergunto, tinha alguém lá que era mais dócil ou mais difícil, ou eram todos de boa lá, Carlos Alberto? Não, eram todos de boa. É. É lógico que o Renato era o cabeça, mas nunca houve nenhum tipo de problema. O que acontecia é que, às vezes, ele escolhia os melhores quadros para ele. Isso realmente ele fazia. Mas os colegas não sabiam disso. Ele ligava para mim, falava, Carlinhos, olha aquela piada aqui, assim, tira do Mussum e dá para mim, sei o quê. Entendeu? Tinha isso, realmente, não vou te mentir. Tinha isso. É. O que é quase que natural, porque ele era o cabeça. É. Ele era o foco, só né? que ele não era esse bicho-papão que algumas pessoas publicaram, não é não. O que acontecia, ô Padinho, é o seguinte, quando ele saiu da Tupi e foi para a Globo, ele só quis levar a mim. Ele só levou, mas o Carlos Alberto vai comigo, que é ele que escreve o programa. Entendeu? Então, e os outros depois. Tanto é que eu e ele assinamos contrato em setembro e só em janeiro que os outros 3 foram contratados. E nos filmes, quem botava o dinheiro era o Renato. O dinheiro era dele, ele é que patrocinava o filme. É lógico que a parte do Leão era dele. É claro, né? Entendeu? Então, ele tinha juízo. Ele guardava dinheiro. Os outros não guardavam. O Mussum tinha uma casa na mesma ilha que o Boni tem, lá em Angra. Ele tinha 3 lanchas. Não lanchas grandes, mas eram 3 barcos. Né? O Dedé tinha pagar pensão para meio mundo. Aí é complicado. Né? Então, cara, o dinheiro não aceita desaforo. Não. O Renato ficou rico, muito, muito rico. Os outros, enquanto trabalharam, tinham uma situação muito boa, mas, infelizmente, aqueles 2 morreram e acabaram os Trapalhões. Né? É. Uma pena. Uma pena. O Mussum era aquele bonachão. Era o mais engraçado de todos. E assim de temperamento, era aquilo mesmo? Porque... Ele era aqui, o Mussum não era artista. O Mussum não era, ele era na televisão. É igual o Golias, é igual a mim. Eu não sou ator, eu não sou apresentador. Mas é por isso, é isso que marca. Mas é isso que marca, eu acho. É isso que marca. Aquele cara que está no banco sou eu, é o Carlos Alberto, que está aqui agora em casa conversando, com dificuldade de saber o que é Zoom e o que é Skype. Mas nem eu não sei, É o Carlos Alberto, cara. O Mussum era aquilo, o Mussum era o Mé. Ele ia comer aquelas comidas lá, a gente chamava na casa das moscas, comia aquelas feijoadas, ao meio-dia, um calor desgraçado, e depois ia gravar. Ele era muito... E o Maurinho também, o Zacarias, uma pessoa muito boa. O Dedé está aí até hoje. Na minha opinião, o Dedé foi injustiçado. Porque quem tinha que dirigir os Trapalhões era o Dedé Santana, sem dúvida alguma. Porque o Dedé sabe tudo do Renato, eles formavam dupla, entendeu? Mas você sabe que a Globo tinha aquelas coisas. Eu nunca fui o diretor, só eu diretor. Eu era co-diretor. Entendi. Eu ficava lá de stand-by. Agora, os Trapalhões, ele começou na Tupi do Rio. Tá. Era no sábado à tarde. Ele fez o primeiro programa, sábado de tarde. Quando acabou o programa, ele me ligou, dizendo que ele me falou que ele ia estrear. Entendi. Ele falou, Carlinhos, eu não tenho texto, eu preciso de gente que você pode escrever para mim. E eu não tinha contrato, eu estava no Silvio, mas eu não tinha contrato de exclusividade. No Silvio eu ganhava cachê. Eu não era contratado do Estúdio Silvio Santos, do TVSS. Entendi. Não era, eu era cachê. E eu comecei, desde o segundo programa, a escrever para os Trapalhões.
durante 11 anos. Então, era o Robertinho Silveira, era o Manuel Rodrigues, Zé Sampaio, tinha uma turminha que escrevia, e eu fazia, além dos meus quadros, eu fazia a redação final dos Trapalhões, eu fiz durante 11 anos. Legal. Você sabe que o Dedé Santana é um dos próximos entrevistados aqui. Está na nossa lista. Ele sabe tudo do Renato. Muito legal. Muito e ele legal. era, na minha opinião, igual o Zenoni na família Trapo. Uhum. Muito legal. A graça era do Golias e do Jô. Só que a coluna vertebral, o mais importante ali, era o Zenoni. Porque ele fazia escada para todo mundo. É verdade, eu lembro dele. E era bom demais, as pessoas, né? Bom demais. E as pessoas falavam do Golias, falavam do Jô. E deixavam o Zenoni para... É igual a praça, Praça são vocês. Ah, mas você eu também. Eu estou sentado ali, eu faço escada para vocês, mas... Não, você sozinho é 50% ou mais, que é isso, não. Deixa eu falar, se não me engano, você começou escrevendo para o seu pai na Rádio Nacional aqui em São Paulo e depois, depois é que você foi para os Trapalhões, não foi isso? Ou não? Eu comecei a escrever na Rádio Nacional. Tá. Em 1954. Aí surgiu a TV Paulista. Tá. Que hoje é Globo. E a Rádio Nacional também hoje é Rádio Globo. E ali eu comecei a fazer o programa. Era eu e um rapaz que teve um futuro... Ele era muito desconhecido, coitadinho. É o Boni. Era eu e já ouvi falar. Você já ouviu falar, coitado? Sim. Ele não teve sorte na vida. E o Boni tinha a minha idade. Então, eu e ele começamos juntos a escrever o programa Arnaldo de Nóbrega. Aí ele foi embora, tocou a vida dele, e eu fiquei com meu pai, claro. Claro. Depois surgiu a TV Paulista, comecei a fazer televisão, depois, TV Rio, TV Continental, ninguém se lembra, TV Continental pagava a gente com merchandising. Nunca tinha dinheiro, pagava com... Era escambo, de avião, geladeira. Carlos Alberto, a gente curte muito, tá vendo? Eu estou adorando esse papo, porque o intuito aqui das entrevistas é ser diferente, é mostrar para o público que atrás dos artistas, dos jogadores, dos escritores, tem gente como eles, que tem emoções, tem preocupações, tem recordações. Esse é o intuito aqui desse nosso papo. E olha como a gente curte recordar as coisas do nosso meio, né? E você até escreveu um livro sobre isso, que era... Eu ia falar isso agora. Coisas que só acontecem comigo. Você podia lembrar alguma delas aí para nós? Não, isso é outro livro. Esse já tem. Então... Eu já fiz essas coisas. Esse já tem, não é? Então, mas tem, alguma coisa que só aconteceu com você, que você possa falar para nós, é engraçada, você lembra? Olha, tem uma coisa muito engraçada, mas não foi comigo. Tá. Eu não fui, graças a Deus, eu não fui protagonista. Tá. É a história de um grande amigo meu, já falecido. Ele era muito mulherengo, ele era casado. E ele dizia para a mulher que ele ia pescar. Ele sempre tomava um jeito de pescar. E se mandava, ficava sábado e domingo fora. Um belo dia, ele disse para o amigo dele, disse, olha, vai ter um baile lá no Quitandinha. Quitandinha era um hotel muito famoso lá em Petrópolis. Era assim, o máximo do máximo era o Quitandinha. Vai ter um pré-carnavalesco, a gente tem que ir. Mas minha mulher está teimando, ela quer sair. Ele disse, não, deixa comigo. Aí o amigo dele foi até a casa dele e disse, olha, vai ter uma pescaria, vai fulano, ciclano, beltrano. Vamos, e a mulher, então vai, tá bom, pode ir e tal. E eles foram para o Quitandinha. Ele botou a roupa escondida no carro, que era de smoking, né? E foram para o Quitandinha, os dois amigos. Esse meu amigo e esse outro cara que eu não sei quem era, outro amigo dele. E chegou lá em Quitandinha, esse meu amigo conheceu uma menina muito bonita. E conversa vai, conversa vem, só vamos sair. Naquela época não tinha motel. Não havia motel.
E ele disse, mas eu não posso ir em nenhum lugar, porque meu pai é muito conhecido aqui na cidade. Ele disse, olha, vamos fazer uma coisa, vamos lá no Rio de Janeiro. Ela disse, vamos fazer uma coisa, porque de Petrópolis até o Rio dá uns 50 minutos de carro. Ela falou, tem uma amiga que me empresta o apartamento dela. A gente vai até o Rio e depois a gente volta. Tá bom, e foram. Quando eles chegaram na Vila Brasil, ele disse, onde é que é a tua amiga? É em Copacabana. Ele falou, pô, Copacabana é onde eu moro. Copacabana é grande, tá? E foi para Copacabana. Que rua? Rua Barata Ribeiro. Isso, juro por Deus que isso é verdade, aconteceu. Ele falou, porra, Barata Ribeiro é onde eu moro. Chegou na Barata Ribeiro, disse, qual é o número? Número tal. Ele falou, porra, meu prédio. Mas era 1h da madrugada, não tinha porteiro. Ele entrou. Quando ele está no elevador, ela apertou a cobertura. Aí ele gelou. Peraí. Cobertura é onde eu moro. De que é esse apartamento? Não, mas ele não disse para ela. Ele não disse. Mas peraí, quem é esse apartamento de cobertura? É uma amiga minha que toda vez que o marido vai pescar, ela vai para a casa do amante lá em Niterói. Então não aconteceu comigo, nem eu fui o amigo, mas é uma história sensacional. Agora, muita coisa que só acontece comigo. Mas eu estou escrevendo um livro disso que você falou antes, das coisas que o público desconhece. Tá. Como é que é o interior de uma televisão, as decepções, a disputa, entendeu? A ciumeira, as Muito coisas legal. boas. Como é que começou a praça, começou a Família Trapo, Trapalhões. Muito legal isso. Os shows do dia 7. Você tem noção começou quando que vai aquela lançar? toda. Tem noção? Quando que vai sair? Era para ser esse ano, Tá. mas com a pandemia é bobagem você lançar um livro que não pode ter noite de autógrafo. Né? Tá, Não vai agora, ter. deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou contar uma história, tá? Engraçada. Eu podia contar um monte, vou contar duas rapidinho, porque foi com você. Mas eu não sei se você vai lembrar, porque lá na praça, evidentemente, você está sempre trabalhando, está sempre preocupado, você está sempre com a cabeça longe. Eu cheguei no camarim para o Moacir Franco e nós dois estávamos no mesmo bloco. Você estava lá gravando o programa já. Eu cheguei e falei para o Moacir assim, puxa, Moacir, você lembra do fotógrafo, o seu xará, né, o Moacir? Porra, rapaz, ele falou, lembro, claro. Eu falei, porra, Moacir, rapaz, um abraço. Aí ele levantou assustado e falou, morreu? Eu falei, não, te mandou um abraço. Aí, Pradini, ficou bravo, né? Aí ele sentou, a Karen entrou no camarim lá e falou, vocês estão no próximo bloco, vamos lá. Aí o Moacir, aquele jeito dele, falou, vamos pegar o Carlos. Eu falei, não, o Carlos está concentrado lá, gravando, mas ele vai dar bronca. Aí ele falou assim para mim, não, mas eu vou falar, tá bom. Aí acabou o bloco, você veio ali do lado tomar uma água de coco, e o Moacir falou assim, Carlos, você lembra do Moacir, fotógrafo, né? Você falou, lembro. Aí ele falou, então, Moacir, um abraço. Aí você assustou, você falou assim, morreu? Aí o Moacir virou para mim e falou, fala para ele, Pardini, sobrou para mim o desfecho. Aí eu falei, não, mandou um abraço, Carlos. Aí você falou, porra, Pardini, porra! Você saiu brabo no corredor comigo, rapaz. Ele soltou o desfecho na minha mão. E a outra vez foi que eu Isso é bem dele mesmo, né? A outra vez virou um quadro. E a outra vez eu fui passar o quadro com você. Eu não sei se você lembra, você estava no telefone e tinha quebrado a roda da sua Mercedes. Era um dia chuvoso, no fim de semana. Você tinha metido o carro na poça d'água e não estava encontrando a roda do seu carro. Aí você desligou e falou, quebrou a roda no meu carro, Pardini. Você sabe, eu gosto de carro importado. E eu não acho a roda em lugar nenhum. Aí eu falei, Carlos, quando você precisar de roda importada, BMW, Mercedes, o que você precisar, fala comigo. Aí você falou, mas você arruma? Eu falei, não, mas pelo menos você distrai. Eu falei, vamos passar o queixo. Agora deixa eu perguntar. Essas coisas é que o público precisa saber, dessas brincadeiras. E eu conto isso no meu livro. Então, é legal. Agora, Carlos... Porque, na realidade... Fala. Não, fala, por favor. Na realidade, era para ser, o ano passado,
eu ia começar a fazer viagens pelo Brasil, dando palestras, contando a minha vida artística, as coisas que eu via que aconteceram durante meus 64 anos de carreira. Eu fui a Brasília falar com uma amiga que tem uma empresa disso. Eu ia todo mês, ou 2 vezes por mês, numa determinada cidade, no teatro, e ia contar minhas histórias para eles. Porque muita gente, quando eu vou em festa, alguma coisa, quando eu começo a conversar, eles querem essas curiosidades. Só que aconteceu do ano passado de surgir o vírus e morreu a ideia. E, na minha tristeza de não estar fazendo nada, eu resolvi escrever um livro, para poder me distrair um pouco. E o livro já está pronto. Que bom. 99% do livro já está pronto. Já tem as fotos de pessoas assim que eu cito no livro. Que bom demais isso. Tem histórias do Silvio, né? do primeiro carro que o Silvio teve, né? Muito legal. Bom demais. Tem muita coisa engraçada. Muito legal. Agora, Carlos, eu penso o seguinte, assim, a escuridão nunca chega de fato enquanto o sol ainda nasce. Então, você tem ainda um grande sonho que a vida não te permitiu realizar? Olha, eu acho que Deus me deu muito mais do que eu merecia. Eu não posso pedir nada mais a Deus a não ser paz para minha família e saúde. Tudo que eu nem imaginava ter, eu tive. Então, o meu sonho mesmo, se Deus quisesse me dar assim, mais um presente, eu queria ver minha filha casada, levar minha filha para o altar. Muito legal. O resto, tá bom. Seria injustiça eu pedir alguma coisa a Deus para o meu trabalho. Muito eu legal. consegui tudo que eu nunca imaginava ter. Muito bom. Costumam dizer que você e o Ronald Golias, o pessoal costuma dizer, pô, o Carlos e o Ronald pareciam irmãos, mas eu que tive... Mas eu que tive o privilégio, eu vou falar uma coisa para você, que eu convivi bastante com vocês, eu vou um pouco além. Eu acho que vocês pareciam um pai do outro, Carlos. Como que você definiria o Golias? Você que... essa relação de tantos anos de amigo mesmo. É exatamente isso que você disse. Nós começamos amigos e ele virou meu filho, porque ele começou a ficar doente, ele era separado, morava sozinho, e eu gostava muito do Golias. E então eu passei... E quando eu fui para o SBT, ele ficou na Bandeirantes. E enquanto ele não foi para o SBT, eu não sosseguei. Até que um dia eu consegui levar o Golias, e eu acho que, por isso, ele se tornou assim, um pouco dependente de mim. Um dependente não financeira nem artisticamente, que o Golias era um gênio. Golias e Chico Anísio estão em patamares muito acima do normal. Mas eu era meio paizão dele, era eu que cuidava do contrato dele, eu dava conselhos para ele, porque a cabeça dele envelheceu. Entendi. Entendeu? O ruim do Golias foi isso, que ele envelheceu. E ele, com 60 anos de idade, 70 ele morreu logo depois. Mas ele tinha uma mentalidade de aquele negócio, eu estou aposentado. Entendeu? Como ele tinha a fazenda dele, que é onde ele descarregava as energias dele, na televisão ele queria só fazer aquilo. Então eu cuidava muito dele, eu arrumei os médicos para ele. Tanto é que quando ele morreu, a família pediu que tomasse a iniciativa de receber a imprensa para falar sobre ele, porque nós éramos muito... Eu sou espírita, eu acho que são coisas de outras vidas. Nós já fomos amigos ou parentes em outras vidas, não é possível. Uma afinidade. Até hoje eu sinto falta dele. Ele Cintura. faz muito mais falta como amigo do que como artista, sem dúvida alguma. Você, na verdade, você é um tipo assim, como eu já falei aqui, de paizão, né?
para todo mundo lá. Você comemora junto, você abraça, você chora, enfim. Né? Com o Ronaldo Golias, você, assim como aconteceu com ele, você teve tamanha afinidade com mais alguém artisticamente na sua vida? Acho que não, né, Carlos? Não, igual Golias, não. Não, né? Agora, eu vou dar um testemunho, que eu estava lá quando isso aconteceu. Se eu estiver errado, você me corrige, não tem problema nenhum. Uma vez houve uma renovação de contrato do Golias, e seria um belo de um reajuste. E era uma época difícil para todo mundo, o pessoal estava pedindo reajuste, era a época do reajuste normal do SBT, ninguém teve. E o Golias chegou para você e falou, Carlos, eu quero que você faça o seguinte, eu não vou aceitar o reajuste. Eu queria que você dividisse pelo elenco, se você não quiser dividir pelo elenco, você escolhe para quem você quiser dividir. Não foi? É verdade. Foi. É incrível, Foi. né? Que nem o Golias não teve. Não. Isso aí. Não é à toa, quem viveu a época do Golias na TV, o Bronco, cara, na Família Trapo, o astronauta que ele fazia, do Bronco Dinossauro, as melhores épocas dele realmente é difícil de superar. Né? Como é difícil de superar a pena de ter acabado mais esse bloco, mas daqui a pouco eu volto com o Carlos Alberto. Não sai daí. Não, o próximo bloco é seu todo de novo. Nós vamos conversar muito ainda, Carlos. Não sai daí não, Tá bom demais. Você pode ter o seu produto, a sua empresa, a sua marca, o seu serviço, indo para todo o Brasil aqui pela TV Osasco, pela Rede Com Brasil e também pelo nosso canal de YouTube. Como é que você faz? Você manda agora o WhatsApp para o número que está aparecendo aqui embaixo, 11 998 305 005. Ah, Pardini, é só isso? Sim, é só isso que você vai fazer, tá legal? E logo a gente se fala e logo você está aqui conosco. Olha, sabe, eu não sei como é que vocês definiriam o sentimento de pena, né? Não é aquilo que tem na galinha, é aquilo que eu estou sentindo, porque eu estou indo para o último bloco com o Carlos Alberto, entendeu? E, caramba, eu estou entendendo agora o que é o tempo passar rápido, viu, Carlos? É uma pena, porque a gente está conversando um tempão aqui e foi tão pouco, rapaz, tá? Tá uma delícia esse papo tá aqui. Gostoso. Não tá? Caramba, que gratidão, que honra, viu? Poder desfrutar desses teus momentos íntimos assim, conversar coisa tão boa com uma pessoa tão importante na vida de tanta gente, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você escreve, isso aqui é uma coisa engraçada. Será que você fica falando alto sozinho para pontuar os textos, para depois poder dirigir exatamente a inflexão do elenco? Eu estou te perguntando isso porque eu pareço um retardado. Por exemplo, se eu estou num ônibus, se eu estou num táxi, às vezes eu estou pensando, eu pego o celular, e aí eu fecho o olho e eu começo a falar sozinho. Quando eu estou fazendo um personagem, eu começo a fazer a voz. E aí uma vez eu estava escrevendo um texto para o seu programa, que era um professor louco alemão, que era o Dr. Lockenstein, né? E aí eu estava no meu escritorinho ali em casa, eu estava... Isso não pode acontecer. E eu falando assim, de repente eu olhei para trás, eu estava escutando o barulho da vassoura, a empregada passa fazendo negócio. De repente parou e eu olhei para trás, a empregada olhou assim, eu olhei para ela e fez assim. Ela achou que eu tinha recebido uma entidade, cara, que eu estava maluco. Você faz isso também, Carlos? E porque eu fico fazendo para pontuar um texto, para escolher as palavras, sabe? Você faz isso? Eu acho que isso todo redator faz isso. Porque é como se fossem os bonequinhos dentro da cabeça da gente, porque nós que escrevemos, a gente não sabe o que vai escrever. Né? As coisas vão fluindo, vão saindo. E realmente, hoje eu escrevo muito pouco. Eu faço a redação final. É o que eu estava fazendo agora, antes de você me ligar. Mas eu mexo no programa, dou ideia de personagens, dou ideias para botar dentro do quadro, mas eu estou escrevendo muito pouco. Mas quando eu escrevia, era uma coisa gozada. Exatamente isso que você falou. Se o comediante falasse rápido, eu escrevia mais depressa. Com o livro, quando eu estou escrevendo o livro, eu vou reagindo em cima daquilo que eu estou escrevendo. Tanto é que nas horas tristes eu choro. Quando eu me lembro de certas coisas que aconteceram comigo e estou passando por livro, eu fico emocionado, eu choro. E dou risada também.
às vezes eu paro e começo a pensar, porque nós que escrevemos temos esse privilégio, nós somos criativos, a gente pega... Uma vez tinha um comediante que ele tinha muita mania de botar caco. Caco, para quem não sabe, é aquilo que não está escrito no texto. E ele sempre falava mal dos textos. Sempre. Ele não sabia que quem fazia a redação final era eu. Então, quando ele falava do Valezinho, ou falava do Magalhães, ele estava falando de mim. Porque você sabe, qualquer texto teu, de qualquer um, passa por mim, para eu ler e eu fazer a redação final. Claro. E dentro daquele negócio que eu não preciso gritar, nem preciso brigar, eu peguei 2 folhas de papel em branco e dei para ele. Disse, olha, tem aqui 2 páginas, 2 folhas em branco. Você tem 1 mês para escrever o seu quadro, mas não pode ter piada de almanaque. Não é piada. Nunca mais ele falou mal de texto. É uma coisa, é você pegar a piada e colocar. O quadro do Paulinho Gogó, quando ele trabalhava comigo, era o Mateus. É piada. Tanto é que eles não ensaiam. Agora, pegar um texto do Bêbado, qualquer um deles, e fazer uma história engraçada é outra coisa. Esse é o redator. Para botar piada, qualquer um põe. Mas esse negócio aí que a gente faz mesmo. Gesticula, ri. Isso acontece. É a nossa mente, né? Não tem jeito, né? Porque a gente fica ali, a gente fica pensando, né? A gente fica... vai para um piloto automático. É uma sintonia, na verdade, né? Você entra em sintonia. Você sabe, o Pardini, eu e o Jô criamos uma maneira louca de trabalhar juntos. Ah, é? É, porque quando surgiu a família Trapo, o Newton Travesso veio, ele e o Tuta vieram falar comigo, porque o Jô fazia um quadro comigo na Praça da Alegria. Eu fazia uma dupla com o Jô na Praça da Alegria. E o Newton falou, você escreveria junto com o Jô um programa? Eu falei, pô, claro. E surgiu a família Trapo. E a gente ia escrever, eu e ele. Começou a ter uma ciumeira de quem escrevia para quem. É sério. Por exemplo, o Golias. O Golias queria que só eu escrevesse a parte dele. Quando ele aparecesse. O Zelone preferia mais o texto do Jô. Entendi. Tinha aquela coisinha. Então, o que eu e o Jô fizemos? Nós compramos 2 máquinas de escrever. Sabe aquelas máquinas? Sim. IBM, que tinha aquela bolinha. Sim, 3 esferas, chamava 3 esferas. Isso. Nós compramos 2 máquinas idênticas. Então, eu ia para a casa do Jô, na segunda-feira, na terça-feira, e a gente fazia sinopse do programa. A gente fazia uma história. E dividimos a história em pares. Por exemplo, número 1. Zelone está pensando em fazer isso, e papapá. 2, papapá. Aí a gente fazia, vamos dizer, 10 sequências. Entendeu? O Jô ficava com metade, olha, o Jô, eu quero 1, 4, 7 e o último. Ele ficava com os outros. Olha o que é sintonia. Olha o que é sintonia. Vamos supor que a primeira parte fosse minha. Tinha que terminar do final da página 4. Porque na página 5 começava a parte do jogo, na primeira linha. Imagine você ter que escrever uma situação que dure exatamente dentro de uma história, de princípio, meio e fim. Caramba. Porque a família Trapo era uma comédia. Sim, tinha que ter. Então eu começava a escrever, quando cheguei no finalzinho da página, eu já tinha que dar um jeito de da página seguinte, que era do Jô, ter a ver com o que eu estava escrevendo. Olha, é coisa de louco. Coisa de louco. Hoje eu não conseguiria fazer isso. Nossa, isso é super difícil, tem que ter um sincronismo, uma afinidade de pensamento e de estilo, né? Tem que se conhecer intimamente.
Tem E que se conhecer. confiança, eu e o Jô, nós nunca discutimos quem escrevia mais ou quem escrevia menos. Nunca houve isso. Muito legal. Muito Por legal. nós dois. Agora, Hoje, para escrever, Hum. é covardia. São 10 redatores para 5 quadros. É. Você vê os programas da Globo, quando começa a cair crédito de redator, poxa, fica meia hora lá o nome de redatores. A própria praça. Tem um pool de redação, né, que chama. A própria praça. Somos em 5 ou 6 que escrevem. Então. As coisas mudam, né? Agora, um detalhe, vou falar uma coisa aqui que dá vontade de rir. Pô, você fica preocupado, há anos, né, que eu te conheço, né? Mas isso é uma questão de excelência, por um lado é bom. Você fica preocupado, às vezes, de esquecer texto. Às vezes você fala, bom, eu não estou bem, não sei o que é. Você se cobra muito. Eu acho que você tem um padrão de autoexigência muito alto. Mas olha o tamanho do programa, olha o número de quadros, olha quanto tem de texto em cada quadro. Aí você tem a responsabilidade de chamar a atenção da pessoa quando ela erra, porque você sabe o programa todo, você sabe as suas falas e ainda você sabe as falas da pessoa, quer dizer, então você está preocupado, você tem o direito de chamar a atenção. Você tem alguma técnica de memorização, por isso, manter isso por tantos anos, Carlos Alberto? Olha, eu acho que o motivo da praça ser tão espontânea é justamente por causa disso, porque eu tenho um programa na mão. Eu sei o que o colega vai falar. Então, se ele estiver um pouco inseguro, eu sei como e o que ele vai falar. E eu, durante a própria gravação, durante o quadro, eu dou uma mão. Eu sei, entendeu? Isso é muito difícil, porque são 15 entradas, são 5 quadros. 15 quadros. 15 quadros. Eu tenho que saber todos. Agora eu estou tendo muita dificuldade. Você não vai acreditar no que eu vou te falar. Eu estou usando Dália, coisa que eu nunca fiz. Mas eu acho coerente. É por causa do Covid, ele me deu um cansaço. Eu estou um pouco cansado. Quando eu subo escada assim, 2 vezes, assim, me dá um cansaçozinho. E a cabeça também, eu estou muito esquecido. Mas, eu não vou citar, muito esquecido. Não vou citar nomes, né, por questão de ética profissional, mas tem pessoas, apresentadores muito mais jovens que você e que fazem questão da Dália. Não vejo nada, não vejo nenhum... Mas eu morro de vergonha. Não. Eu morro de vergonha, porque eu tenho que dar o exemplo. Não, mas você tem que dar um exemplo, mas por outro lado as pessoas têm que... Eu acho que todo mundo tem que chegar decorado, entendeu? Eu acho que você tem todo o direito e é totalmente Comigo, plausível. viu, Pardini? Comigo, eu tenho uma técnica para decorar as minhas falas. Tá. As minhas falas. É o seguinte, quando eu faço a redação final, eu procuro colocar de um jeito que haja uma associação de ideias. Tá. O que ele acabou de falar tem a ver com o que eu vou perguntar. Entendi. Entendeu? Isso me ajuda muito. Se eu tenho que falar, mas olha, usa seu guarda-chuva. Vamos supor que seja uma frase solta. Tá. Eu tenho que botar alguma coisa. Eu saí e me molhei tudo. Esse me molhei todos, para mim, na minha cabeça, eu já sei que eu tenho que falar do guarda-chuva. Isso é maneira de... Eu costumo fazer isso também, né? Eu chamo de sequência, né? A gente vai fazer show, eu construo uma sequência de ideias. Aí você sabe que é como se fosse uma continuação da mesma frase, né? Isso a minha ajuda, a minha parte. Agora, do colega, eu tenho que saber, eu não preciso saber letra, a essência. É complicado. E o mais engraçado é que antes da pandemia, eu decorava o programa no dia da gravação. No dia. Eu chegava às 10 horas da manhã, me trancava lá no meu camarim. É verdade, porque eu vi isso. Quando eu abri a porta para a gente começar a ensaiar, eu sabia o texto inteiro. Eu lembro tenho facilidade. Tinha facilidade, agora não. Agora eu estou... Eu vou dizer... O que mais me deixa triste é
Não, eu acho que você. Não, eu acho que você não tem que ficar E a triste. idade, eu estou com 85 anos. Não, e é o seguinte, eu acho que você não tem que ficar triste, porque assim, a sua longevidade na profissão, Carlos Alberto, ela é uma recompensa para o humor, você é um cara que faz bem para o humor, tá? E é um estímulo à perseverança, tá? Agora eu te pergunto o contrário, já teve algum momento na sua carreira que fez você pensar algo do tipo, ah não, puta, depois dessa chega, eu parei, vou fazer outra coisa. Já teve algum momento que te fez pensar assim, não? Teve. Eu achei que minha carreira tinha acabado. Ah, é? Eu estava na Globo e depois de 11 anos de trabalhar com o Renato, nós começamos a ter, não briga, atrito, mas deu uma esfriada. Eu já não era aquele cara que ele levou para a Globo, como condição dele ir. Entendeu? Ele já não era mais o que era. E eu fui falar com o Boni. Ela falou, Boni, eu quero sair dos Trapalhões, porque eu quero continuar amigo do Renato. Deixa eu ir para o programa do Jô, porque eu me dou muito bem com o Max Nunes, né? Com o Jô, com o Ville, que era o diretor. E o Boni disse, não, eu preciso de você nos Trapalhões. Aí surgiu a ideia de eu sair. Mas por que eu estou falando isso? Agora me fugiu, tá vendo? Não, imagina. Não, você está falando disso porque eu perguntei, você está falando disso porque eu perguntei se já tinha acontecido algum momento na sua carreira, na sua vida, e você... Ah, sim, exatamente. E então eu vi, antes de eu ser convidado para sair, eu vi que estava ruim os Trapalhões para mim, estava ruim. E eu morava no Rio com a minha família. Foi todo mundo no Rio. Meus filhos estavam em faculdade no Rio. Aí eu juntei meus 4 filhos, juntei a minha ex-mulher e disse, olha, acho que minha carreira acabou, vocês fiquem aqui até acabar o contrato aqui do apartamento, eu vou voltar para São Paulo, ou eu vou para o escritório de advocacia de algum amigo, ficar 1 ano trabalhando com ele para voltar a poder advogar, ou eu vou para a publicidade, que eu trabalhei no Alcântara Machado, no Almap, durante 2 ou 3 anos, e fui muito feliz lá. Fiz uns bons trabalhos lá como publicitário. Eu voltaria para fazer publicidade, porque eu acho que televisão, para mim, acabou. Foi quando surgiu o Vanucci com a ideia de me trazer para Bandeirantes com ele, Augusto César Vanucci. Augusto César Vanucci. E a minha vida, que ia acabar... Recomeçou, né? Explodiu. Ninguém pode prever o futuro, né? Não. Se o passado, às vezes, você te esquece, imagine querer saber o que vem no futuro. Não dá. Agora, Minha vida mudou, foi quando surgiu a praça. Tá. A praça surgiu do momento que eu ia abandonar a televisão. Tá vendo? Imagina eu botar gravata e ir para o fórum. Pô, verdade. Agora, e o contrário, Carlos Alberto, o que você acha que você nunca seria? Não daria para aquilo? Nunca seria? Não sei. O que eu nunca seria? Bom, qualquer coisa que tenha altura, eu não seria. Eu tenho medo de altura. Tem medo de altura? Então, eu não seria nada assim que aviador ou engenheiro fazendo prédios. Agora, o que eu faria se eu não fosse redator, eu queria ser médico. Médico? Eu acho uma profissão muito bonita. Muita gente me responde aqui que não seria médico, que esse negócio de abrir, operar, ver sangue, órgão, um monte de gente, eu achei que você ia falar médico, você me falou o contrário. Mas agora eu vou te falar uma coisa que você foi, mas não foi muito, né? Você é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio, né? E você chegou a advogar, eu sei. Né? Aí eu Advoguei, foi. Então, você advogou. Eu queria te perguntar o seguinte, pelo ímpeto do humor, não te deu a síndrome do piloto novo, que é aquela coisa que você começa já querendo parar? Não te aconteceu isso? Não, acontecia. O negócio é o seguinte, eu ia para o fórum, as pessoas só falavam da televisão comigo. E eu tinha pena. Eu tinha pena porque eu fiz legislação trabalhista, direito trabalhista.
E eu fazia parte de uma equipe que era patronal, trabalhava para o patrão. Tá. Então, uma coisa que me incomodava muito foi por isso que eu acabei parando, inclusive, Tá. de trabalhar como advogado, de seguir essa profissão. Porque houve uma vez que era uma causa ganha, não tinha como eu perder aquele negócio. Negócio de salário retido, um negócio desse aí. E eu sabia aí eu fui sugerir ao advogado do funcionário, né, do empregado, para a gente fazer um acordo. Olha, vamos... Não. Só que ele, na hora, ele fez uma besteira e acabou o juiz me dando ganho de causa. Só que o cliente dele, antes de começar o nosso trabalho lá, o nosso julgamento, a sessão lá de julgamento, ele estava falando do meu pai, que tinha assistido à praça, quando meu pai foi candidato a deputado, ele votou no meu pai, Pô, quando acaba... E eu disse, olha, você fica tranquilo, a gente vai tentar fazer um acordo e você vai ganhar. Não tem como eu ganhar essa causa. Eu falei para ele. Só que, infelizmente, eu ganhei. Uhum. E eu falei para ele, só assim, me espera lá embaixo, quero falar com você. Aí ele desceu, eu abri meu talão de cheque e disse, olha, você tinha que receber tantos mil cruzeiros que o teu patrão devia te pagar. E dei o dinheiro para ele, dei um cheque para ele do valor que ele deveria ganhar. E fui falar com meu pai, disse, olha, o último dia que eu entrei no fórum, nunca mais eu vou advogar. Porque eu só advoguei porque meu pai, era o sonho do meu pai me ver formado. Entendeu? Mas depois disso eu falei, meu Deus do céu, minha carreira, Deus me botou aqui para fazer os outros rirem, levar alegria, levar felicidade. Como é que eu vou me sentir bem sabendo que por eu ter estudado um pouco mais, prejudiquei uma pessoa né, que estava certa, o patrão estava errado. Entende? Então, o choque foi terrível, terrível. Uma vez eu tirei um grande nome da televisão, que foi preso por uma injustiça também, e eu consegui tirá-lo. E falei, meu Deus do céu, para que isso, né? É complicado. Eu passei por é algo minha parecido. vida. Eu passei por algo Porque parecido. eu ia fazer engenharia, porque eu gosto muito de obra, de derrubar parede, levantar parede, quebrar isso, quebrar aquilo. Adoro fazer isso. E era isso que eu estava pensando em fazer. Mas como eu era mau aluno, eu só queria saber de nadar, que eu fui nadador, né? E eu só queria nadar, eu não queria estudar. E quando eu fui trabalhar, meu pai disse, olha, eu deixo você trabalhar, mas com uma condição. Você vai me dar um diploma. E naquela época, ô Pardini, teu pai queria que você fosse, qualquer pai, queria que o filho fosse ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Não podia ser dentista, não podia ser biólogo, tinha que ser esses três. E o mais fácil era o direito. Era a faculdade de direito. Por quê? Porque o vestibular, antigamente, era de direito. Era língua portuguesa, latim e uma opção, francês ou inglês. Eram só essas três matérias que tinha no vestibular. Entendi. E o latim, o português, a língua portuguesa veio do latim, é muito fácil. A gramática latina é fácil, porque é praticamente a nossa. Então, eu entrei direto numa faculdade de Direito, numa católica de Direito, que entrei em Santos. Eu fiz 3 anos em Santos, na PUC de Santos. Aí é que como eu estava muito no Rio, eu consegui a transferência para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entendi. Eu fiz o 4º e 5º ano lá. Entendi. Mas o meu negócio é fazer os outros dar risada. Eu passei por uma coisa parecida, porque eu estava no 2º ano e meio de engenharia química, martelando na cabeça, martelando.
Aí eu tinha feito, estava um negócio de showzinho, na própria faculdade apresentava os eventos todos da faculdade, aí eu fiz 2 anos de cursinho para pegar engenharia, no fim eu prestei jornalismo, prestei a primeira turma de rádio e TV da USP, da FAAP, e prestei jornalismo na Casper, entrei nos 3. Aí eu optei pela Casper porque foi o único que eu peguei de noite, os outros eu peguei de dia e eu tinha que trabalhar, não consegui passar para de noite, fiz jornalismo, aí foi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Não tem como deixar de falar do Silvio Santos, conversando com você, porque você é SBT, você tem uma história também de amizade íntima com ele, né? Mas o que eu queria reiterar, né, é que a carreira do Silvio, na verdade, antes de sair das câmeras, ela acabou saindo do coração do seu pai, né? Foi isso. Eu queria só que você contasse, assim, resumidamente, porque muita gente sabe, mas a parte que não sabe, infelizmente, é maior do que a parte que sabe. Que, na verdade, saiu do seu pai para o Silvio, não foi isso? A história toda? Foi, porque o Silvio, ele era do Rio de Janeiro. Ele era locutor da Rádio Continental do Rio de Janeiro, onde o meu tio, irmão do meu pai, ele era estudante de medicina, e para ganhar um dinheirinho, ele foi ser locutor de rádio. E eram 3 locutores que eram bem conhecidos. Um era o Silvio Santos, o outro era o Chico Anísio, que ele começou a carreira como locutor de rádio, e o meu tio. E o meu tio falava para o Silvio, olha, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão lá em São Paulo, o cara é muito famoso, que se você um dia quiser trabalhar em rádio, eu te dou uma carta de apresentação. Tá? E até que o Silvio um dia falou, ô, Fernando, eu vou a São Paulo, aquele teu irmão. Sabe que ele me atende? Aí o Fernando deu uma carta para o Silvio veio para São Paulo, só que o Silvio tinha... ele sabia do valor que ele tinha, e ele não quis falar com meu pai antes de falar com o diretor da rádio. Ele foi fazer um teste para locutor, e passou. No que ele passou, aí ele foi contratado e foi falar com meu pai. Olha, o seu irmão, não sei o quê. E foi, assim, um amor à primeira vista, né? Meu pai se encantou pelo Silvio, e a recíproca foi verdadeira. O Silvio começou a fazer o programa de rádio dele, e daí virou uma grande amizade, eles cresceram juntos. E o programa de televisão, o primeiro programa de televisão que o Silvio teve na TV Paulista, era o horário que era do meu pai. O meu pai cedeu aquele horário para o Silvio. Entendi. O baú também o Silvio salvou. Quando se fala de baú, o valor é único e exclusivo do Silvio. Porque quando o baú era do meu pai, só não faliu porque meu pai viu a tempo que o sócio estava roubando meu pai não sabia. Quando foi ver, não tinha os brinquedos para entregar, foi uma loucura. O meu pai pediu para o Silvio dar uma ajuda a ele, para resolver o problema. O Silvio resolveu os problemas, tocou aquilo para frente, e para aquilo crescer, tinha que comprar uma carta patente, para poder dar sorteio de casa, tá? E tinha que comprar uma cesta de Natal, uma coisa que não existe. Existe outro, claro que existe hoje, mas antigamente você comprava por mês e no fim do ano você recebia uma cesta de Natal. Foi como surgiu o baú da felicidade, era um baú que vinha com brinquedos. Aí o Silvio tocou aquilo, e o mérito todo é do Silvio. Meu pai foi um péssimo comerciante. Só pedia dinheiro com as ideias dele. Incrível, a história é fantástica. Eu acho, Carlos, o seguinte, por tudo que você passou, e você ainda está aí, né, nos dando tanta alegria, é porque realmente não tem dúvida, é sua missão. Então é porque nós todos precisávamos de você, entendeu? É porque você tinha que permanecer entre nós. Então, tomara que a gente ainda precise muito de você, para você continuar entre nós, porque você é uma daquelas pessoas que tinha que ser eterno, tá bom? Obrigado. Então, em meu nome aqui, em nome da TV Osasco, da Rede Com Brasil, que nos leva para o Brasil todo, do público, com certeza, dos internautas, nosso muito obrigado por esse momento que com certeza vai ser eterno, tá bom? Obrigado de coração, pelo lado de dentro, pelo lado de fora, e sinta-se abraçado, beijado por todo mundo aí, em nosso nome, tá bom?
Um dia a gente vai lá e você vai falar. Tá bom. Tião! Nhonhô! Deixa comigo. Muito obrigado, Padilha. Você é um cara maravilhoso. Obrigado. Um grande abraço. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Enorme, enorme. Pô, e pra mim também, cara, isso aqui é história, tá bom? Não vou, Tá bom, querido. isso aqui eu vou guardar num cofre de ouro. Fica com Deus. Agradeço a Tchau, Renata aí tchau. por mim. E assim, chegamos ao final deste programa inteiramente dedicado ao gênio do humor Carlos Alberto de Nóbrega, merecidamente, né? Aliás, a partir deste programa, em homenagem ao Carlos Alberto, todos os demais Hora do Recreio serão integralmente dedicados apenas aos nossos convidados. Começando por Boris Casoy, esse ícone do jornalismo, no nosso próximo programa, sábado, 8 da noite, Hora do Recreio, através da TV Osasco, da Rede Com Brasil, claro, e do nosso canal de YouTube, Hora do Recreio com Oscar Pardini. Portanto, não percam, hein? A gente se vê lá. Até lá!